A paz do Senhor, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. É um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para estar ensinando vocês e aprendendo junto com vocês mais uma aula para a glória de Deus. Bom, sem mais delongas, antes da gente iniciar a nossa aula, quero pedir a atenção, compreensão de todos vocês, tá bom? Já para não esquecer de falar, qualquer dúvida pode estar chamando a tia no WhatsApp, mandando mensagem. E a mesma demanda de sempre, ok? Você que tem sua caneta, o seu lápis, o seu caderno, a sua Bíblia, fique ligado, vem com a tia, tá bom? E que Deus continue abençoando vocês. Vamos estar fazendo uma oração agora de início. Fechem os olhos de vocês. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, aprendendo mais um pouquinho da Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada junior que está atrás dessa telinha, me assistindo e aprendendo junto comigo. Peço que o Senhor dê entendimento, sabedoria a cada um, que todas as dúvidas possam ser tiradas, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que possamos estar atentos, os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus te agradecemos. Fale conosco nesta manhã e que tudo seja feito conforme a tua vontade e para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus te agradecemos. Amém. É isso aí, galerinha. Bom, hoje nós vamos ver a lição de número 3, que tem por título Vivam uma vida dedicada a Deus. Não é ao homem, não é ao papai e a mamãe, não é a vovó, o vovô, o titio, a titia, não. Vivam uma vida dedicada a Deus. O nosso texto do dia se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E na Bíblia, quem tiver aí pode abrir 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai estar dizendo assim: Mas dou graças a Deus porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. O que é triunfar? Vitória, ser vitorioso. Nosso vocabulário da história de hoje, vocês vão ouvir a tia falando a palavrinha triunfar, que significa vitória. Instável, que significa que não tem estabilidade e equilíbrio, que é suscetível de tombar, cair e virar. Vocês vão ouvir a palavrinha orgulhoso também, que quer dizer sentimento de prazer com o próprio valor, com a própria honra. Ou seja, pensa em si mesmo, não pensa no próximo. Outra palavrinha que vocês vão ouvir também, desonesto. É uma pessoa que não é honesta, denota a intenção de enganar, insincero, falso. E a última palavrinha também, que vocês vão ouvir a tia falando na história de hoje, é visita iminente. Iminente, o que quer dizer? Algo que está prestes a acontecer, de imediato, ou seja, agora, tá bom? Então, fiquem ligadinhos que vocês vão compreender o que quer dizer viver uma vida com Deus, tá? Uma vida dedicada a Deus, desculpa. Resumindo, o cristão fiel recebe de Deus autoridade para, em Cristo, ser mais que vencedor. E o objetivo da nossa lição de hoje é aprendermos juntos que o cristão recebe de Deus o ministério e a autoridade para triunfar em seus propósitos, ou seja, vencer em seus propósitos, ser vitorioso, tá? Saber mais.
A igreja de Corinto havia sido influenciada por falsos mestres que instigaram o povo contra o apóstolo Paulo. Esses indivíduos acusaram Paulo de ser instável, orgulhoso, desonesto e, portanto, ele não possuía qualificação para ser um apóstolo de Jesus. Paulo era isso? Não. A igreja aquele povo era contra o apóstolo Paulo. Então, eles inventavam várias coisas que não eram verdades, várias mentiras sobre Paulo, para ele ficar difamado naquela cidade, naquela igreja, tá? Mas Paulo não era nada disso que eles estavam dizendo. Que são as palavrinhas que a tia acabou de falar o significado para vocês. Esses indivíduos acusaram Paulo de ser instável, orgulhoso e desonesto. Portanto, ele não possuía qualificação para ser um apóstolo de Jesus. Paulo escreveu essa carta a 3 classes de pessoas em Corinto. Que carta, tia? A carta que está em Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, tá? Quais são as 3 classes de pessoas que ele escreveu, tia? Vou falar agora. Primeira, aos fiéis da igreja que consideravam como pai espiritual. Quem é a primeira classe? Aos fiéis da igreja que consideravam como pai espiritual. Consideravam quem, tia? Consideravam Paulo como pai espiritual deles. A segunda classe de pessoas, aos falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo e a distorcer a sua mensagem. E a terceira classe, aos oponentes que não aceitavam a sua autoridade e a sua correção. A carta aos Coríntios preparava a igreja para a sua visita iminente. Ou seja, a carta aos Coríntios, né, que tem 1 e 2 Coríntios na Bíblia, ela foi escrita para preparar a igreja para a visita de Paulo. A visita iminente de Paulo, ou seja, de imediato. Logo, Paulo chegaria para falar com a igreja, dar instruções, mas antes ele sempre mandava uma carta para que eles ficassem alerta, que ele estava sabendo de tudo que o povo estava fazendo. Amém? Bora lá, continuando. Trabalhando a lição. Uma carta para ajudar a igreja. Na Macedônia e Europa, o apóstolo Paulo escreveu outra carta à igreja problemática de Corinto, com a intenção de ajudar os irmãos na fé. O relacionamento entre Paulo e os membros desta igreja estava abalado, pois andavam falando mal do apóstolo e diziam que ele não tinha autoridade para resolver os problemas da igreja. Mas Paulo afirmou ter autoridade por ser um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. E apesar das palavras duras, os conselhos de Paulo fizeram com que a igreja se arrependesse e assim a comunhão entre eles foi restaurada. Nessa carta, Paulo revela sua alegria em anunciar o evangelho, compartilha a dor de sofrer por sua fé e revela seu amor e sua preocupação pelos cristãos de Corinto. Vamos ver qual carta é esta? Abram com a tia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, tá? Então, abram em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vamos ver o que está dizendo nessa carta. Capítulo 5, versículo 21. Diz assim:
Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, para nós conseguirmos viver a vontade de Deus, precisamos estar em comunhão com Cristo. Amém? Vou ler mais uma vez. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, para conseguirmos viver a vontade de Deus, viver de acordo à vontade de Deus, precisamos estar em união, comunhão com quem? Com Cristo. Amém? Vamos lá. Estou mesmo diferente agora que me tornei cristão? Estou diferente? Estou diferente nas minhas palavras, no meu andar, no meu pensamento, nas minhas atitudes? Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E aí? Fique ligado. Estou mesmo diferente agora que me tornei cristão? As brincadeirinhas, quando sai para brincar na rua com os amigos, ou quem tem celular, as conversinhas do WhatsApp, o que está rolando nessas conversas? Está diferente? Ou fica falando mal do amiguinho? Ou xingando, falando palavrão no grupo da escola? E aí? Estou diferente? Estou tendo uma vida dedicada a Deus, vivendo a vontade de Deus? Continuando. Paulo também queria encorajá-los a ofertar em favor dos cristãos pobres que viviam em Jerusalém. Os irmãos de Corinto eram muito especiais para o apóstolo Paulo, e ele os chamava de amados. Olha como ele era carinhoso com os cristãos, os irmãos de Corinto, gente. Chamava eles de amados. Ele era muito carinhoso com os irmãos. Mesmo sendo difamado e eles estarem em rebelião contra Paulo, contra Jesus, Paulo sempre amava eles de coração. Na carta, Paulo pede aos irmãos que se afastem de tudo que é errado, quer seja no corpo ou no espírito, e que vivam uma vida piedosa no temor de Deus, dedicando-se somente a Ele. Em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 2 ao 7, o apóstolo escreveu aos irmãos assim: Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isto para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada, e em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes
e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Olha a alegria de Paulo com a mensagem de Tito para ele, dizendo que a igreja estava com saudade dele. Então, por mais que alguns diziam que Paulo era orgulhoso, era desonesto, era instável, as más línguas falavam muito dele coisas ruins, tinha a igreja que sempre fazia de tudo para defendê-lo. Mas, para resolver esse problema, era necessário Paulo ir até lá e ajudar o povo a continuar firme na fé, mesmo que eles ouviam as pessoas maldosas falando mal de Paulo. E isso entristecia muito ele. Então, sempre que ele ficava sabendo sobre essas notícias, mas do outro povo que não gostava dele, ele escrevia essa carta para confortar os irmãos de Corinto e assim chegar lá e resolver de imediato o problema que estava acontecendo. Paulo se alegrou muito, muito mesmo, porque as cartas que ele escreveu faziam muita diferença na vida das pessoas de Corinto. Mas também, vocês sabiam que Paulo enfrentou um incrível número de julgamentos? Como a tia estava dizendo para vocês. Mesmo passando por todas essas dificuldades, ele jamais deixou de servir ao Senhor com alegria. Paulo sabia que tudo era para o bem daqueles que amam a Cristo, gente. Olha que coisa linda. Mesmo ele fazendo tudo por amor, mesmo ele se preocupando com os irmãos de Corinto, tinha aquelas pessoas que faziam de tudo para desanimá-lo. Mas ele não desistiu de Cristo. Ele não desistiu de servir ao Senhor. Que nós possamos ser igual Paulo. Por mais que tenha aquele coleguinha que fale mal da gente, que nada que a gente faz de bom alegra ele, que vocês não venham colocar culpa em Jesus por essas dificuldades, essas coisas tristes que vocês passam, seja no grupo da escola, no WhatsApp, ou então no meio dos primos, da família, se sente sozinho, se sente chateado, excluído. Não desistem de Cristo. Continuem firmes e entreguem para Deus toda a dificuldade de vocês, as tristezas de vocês. Ele é o nosso refúgio e ele sempre está com a gente, independente de qualquer situação. Nunca se esqueçam disso. Vamos ler agora, continuando a nossa lição, os sofrimentos de Paulo. E eu tenho uma curiosidade aqui na minha Bíblia, muito interessante para vocês em relação aos sofrimentos de Paulo. E quem está com a Bíblia, abre em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim. Cadê? 11, 23. Diz assim. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Isso quem está dizendo aqui, pessoal, é Paulo. Por que ele está falando isso? Porque os irmãos de Corinto tinha os que o amavam, os que estavam com ele, mas tinha aqueles que sempre reclamavam e os que falavam mal dele. E eles davam essas coisas como desculpa para não servir a Cristo, não servir a Jesus. Mas Paulo estava ensinando para eles que ele passou por tantas dificuldades, tantas aflições, pior do que eles, que ele não desistiu de Cristo. E é o que a tia acabou de ler para vocês no Coisas Incríveis. Olha só.
5 surras de chicote, 39 chicotadas de cada vez. 3 surras com varas, 1 apedrejamento, 3 naufrágios, ficar boiando no mar um dia e uma noite, multidões iradas, desertos ardentes, falta de alimento e água, frio, falsos amigos, dores, noites sem dormir. Você pode imaginar-se passando por tudo isso? O apóstolo Paulo passou por todas essas experiências. Contudo, não ficou bravo e nem triste, Acabei de falar para vocês. Ele estava contente por poder levar as boas novas de Jesus às pessoas ao redor do mundo. E da próxima vez que você for tentado a reclamar de alguma coisa, lembre-se do exemplo de Paulo, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 27. Leve suas preocupações a Deus e agradeça-lhe por suas ricas bênçãos, gente. Olha que lindo, a tia acabou de falar para vocês. Independente do que vocês estiverem passando. Ai, tia, eu sinto muita saudade de ir para a igreja, mas eu sou do grupo de risco. Nossa, tia, meu pai e minha mãe é do grupo de risco, não tem como eu estar indo na igreja, não tem como eu estar saindo, eu estou tão chateado. Ai, tia, tem aquele coleguinha que faz de tudo para mim desistir de Deus, que faz de tudo para mim desanimar, me deixa chateado, bravo. Entrega essas preocupações, essas tristezas, essas aflições a Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E vocês sabem muito bem disso. Então não temem, não fiquem preocupados com as aflições de vocês. É como a tia acabou de ler para vocês. Leve suas preocupações a Deus e agradeça-lhe por suas ricas bênçãos. Vocês entregando as aflições de vocês, as tristezas, as mágoas, tudo nas mãos do Senhor, Ele cuida de vocês. Ele cuida de vocês, igual Ele cuida de mim também. Olha que coisa linda, pessoal. Não desistam por qualquer coisa de Cristo. Não desistam porque o papai e a mamãe não deu o que vocês queriam, na hora que vocês queriam. Não desistam de falar de Jesus, de buscar a Jesus por conta do tablet que vocês não ganharam, ou aquele computador, ou aquele videogame nessa pandemia, que eu tenho certeza que muitos estão conectadíssimos. Tem aqueles que estão conectados para a aula, aqueles que não estão fazendo nem questão, que isso é normal, gente. No tempo que nós estamos vivendo hoje, vem aquele desânimo, aquela tristeza. Mas não desistem de buscar a Cristo por conta dessas coisas. Principalmente por tristezas e mágoas que vocês têm guardado nesse coraçãozinho. Entreguem as suas preocupações a Deus e agradeça a Ele por sua infinita misericórdia e suas bênçãos que Ele derrama na vida de vocês todos os dias. E a bênção que Ele derramou na vida de vocês hoje é a oportunidade de estar aqui, aprendendo mais um pouquinho da palavra dEle, com fôlego de vida, sentado aí, deitado, não sei, tomando café e assistindo aula, não sei. Mas foi Deus que deu essa oportunidade, essa bênção, essa dádiva, esse presente de vocês terem acordado com fôlego de vida, para a glória de Deus. Paulo foi posto na prisão muitas vezes, foi chicoteado outras tantas. Por 5 vezes os judeus lhe aplicaram um terrível castigo de 39 chibatadas. Apanhou de vara 3 vezes, foi apedrejado, 3 vezes sofreu um naufrágio. Certa vez ficou em alto mar a noite inteira e durante todo o dia seguinte. Imagina o sol que estava quando Paulo ficou em alto mar, hein, gente? Olha só. Viajou grandes distâncias, estando exposto frequentemente a perigos de cheias de rios e a ataques de salteadores. Passou fome, sede e frio. Paulo sabia que Deus estava sempre ao seu lado em todos os momentos.
Por isso, não se desesperou diante das lutas e das perseguições, pois ele sabia que tudo contribuiria para o seu bem. Olha que história maravilhosa que vocês aprenderam hoje sobre como viver uma vida dedicada a Deus. Quer viver uma vida dedicada a Deus? Entregue as suas preocupações na mão dele. Entregue os seus problemas na mão dele. E busquem a presença dele. Sejam gratos pelas bênçãos, pelo alimento, pela vestimenta, pelo calçado, pelo papai e a mamãe, o titio, a titia, o vovô e a vovó. Vivam uma vida dedicada a Deus. Assim como diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E graças a Deus que sempre nos faz vencer. Gente, ser vencedor, ter vitória em Cristo, em meio a todas as dificuldades e adversidades que nós passamos. Assim como vocês às vezes sentem tristeza, sentem aquele medo, aquela preocupação, eu também sinto. A tia não pode ser hipócrita de dizer que não passa por problemas. Eu também passo e muitos. Mas quando nós decidimos viver uma vida dedicada a Deus, Ele cuida dos nossos problemas. Então, onde vocês estiverem, seja com a família, seja na escola, seja em casa, no meio dos familiares, seja no grupo da escola, ou até mesmo numa chamada de vídeo com alguém, fale de Jesus. Dedique-se a saber mais sobre Jesus, andar com Ele, ser íntimo dEle, buscar a presença dEle, que eu tenho certeza mesmo, que em todas as dificuldades de vocês, Ele vai estar com vocês, assim como Ele está todos os dias. A gente não vê, mas eu tenho certeza que assim como eu sinto, vocês também sentem Deus de pertinho. Quando vocês acordam, escova os dentes, faz o seu xixi, depois toma seu café, se arruma, vai brincar, ou então vai assistir TV. Eu tenho certeza e não tenho dúvidas que Deus, em todos os detalhes, cada minuto da vida de vocês, Ele está com vocês. Como eu disse e repito, não desistem de Cristo, não desistem de Deus em meio às aflições, às perseguições e às tristezas de vocês. Entregue as suas preocupações para Ele e agradeça-lhe pelas bênçãos. Agradeça sem receber as bênçãos. Já agradeça, Senhor. Olha, muito obrigado por me acordar e eu te agradeço pela vida da minha família e já te agradeço pela casa própria que o Senhor vai nos dar. Ou te agradeço pelo carro que o Senhor vai dar para o meu pai. Ou te agradeço já pela condição financeira que o Senhor vai dar para o meu pai e me dar aquele celular. Agradeça antes de receber também, gente. Sejam gratos em meio às aflições e às adversidades. Busquem sempre viver uma vida dedicada a Deus, assim como Paulo. Por mais que ele passou por muitas aflições, por muitas dificuldades, ele não desistiu de Cristo e não deixou de levar o amor que é Cristo às pessoas. Por mais que tinha aquelas pessoas que falavam mal dele, que fazia de tudo para entristecer ele, aqueles que bateram nele, que levaram ele preso, que chicotearam ele, que fez ele passar por todos esses perigos, essas coisas. Ele não desistiu de Cristo. Ele foi fiel e viveu uma vida dedicada a Deus. Então, quando vocês pensarem em desistir, pensarem em desanimar, lembrem-se da história de Paulo, que vocês aprenderam hoje. Lembre-se que ele, em meio às dificuldades, às tristezas, às mágoas, às adversidades, às lutas, ele escolheu continuar vivendo uma vida dedicada a Deus. Concluindo a nossa história de hoje. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus
como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Está escrito isso. E, continuando a conclusão da história, Deus continua no controle de todas as coisas. Seja um momento difícil ou uma pequena provação, saibam que já somos vencedores por acreditar e confiar naquele que nos amou primeiro. Olha que bênção, que maravilha, galerinha. Amém? Eu espero muitíssimo que, assim como eu senti a presença de Deus nessa aula, vocês tenham sentido também. E tenha despertado, tá? Aquela chama de continuar servindo a Cristo, sendo firmes, fiéis em todos os momentos. Sejam momentos bons, sejam momentos ruins. Continuem querendo e tentando todos os dias viver uma vida dedicada a Deus. Vamos para as nossas perguntas. Sem mais delongas. A número 1 está dizendo assim: a carta aos Coríntios, Paulo escreveu para 3 classes de pessoas em Corinto. Quais são essas 3 classes? Eu falei no início, antes de começar a lição, tô dando uma dica, tá? Então, a 1 é a carta aos Coríntios. Paulo escreveu para 3 classes de pessoas em Corinto. Quais são essas 3 classes? 2. Onde fica a Macedônia? Olha só, gente, no início da lição, contando a história, eu falei onde fica. 3. Como Paulo chamava os irmãos de Corinto? Olha só, pressionei numa parte da história que tá falando como Paulo chama os irmãos em Corinto, hein? E a última, mas não menos importante. Com atenção, responda com verdadeiro, V, ou falso, F, as seguintes afirmações ou mentiras. A. Paulo foi posto na prisão por 3 vezes. Verdadeiro ou falso? Não sei. B. Paulo foi apedrejado. Verdadeiro ou falso? Não sei. C. Paulo viajou grandes distâncias estando tranquilo, pois não corria perigos. Verdadeiro ou falso? Não sei. D. Paulo passou fome, sede e frio. Verdadeiro ou falso? Não sei. E. Paulo pediu aos cristãos para que se afastassem de tudo que era impuro e que vivessem uma vida dedicada a Deus. Verdadeiro ou falso? Vocês que vão me dizer a resposta dessas perguntas. Ai, tia, tô com dúvida. Nossa, tia, não lembro. Volta à aula. Tá gravada aí para vocês aprenderem e se interessarem, buscar mais sobre Deus, aprender mais sobre Ele. Tem alguma dúvida? Me chama no WhatsApp. Tia, ai, não lembro como que é essa. Volta à aula e vê onde está a resposta. Aí vocês, se for o caso, assiste de novo, tá bom? Mas não deixe de responder e não deixe de ter aquele importante caderninho para anotações nas aulas da tia, tá bom? Meus amores, é isso, tá? Eu espero muitíssimo que tenha acrescentado alguma coisa de interessante e importante da palavra de Deus
na vida de vocês e no conhecimento de cada um. Fico muito feliz de estar aqui, mesmo de longe, mesmo sendo só por um vídeo, né? A gente se vê, ou não sei. Que vocês continuem se cuidando, continuem buscando mais Deus para a vida de vocês. Tia, mas eu sou muito novo para pensar nisso. Nananina não, meu amor. Não é não. Viu? Não é muito novo não. Vocês entendem e já sabem o que é errado, o que é certo, o que é sim, o que é não, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, assim como eu tenho que obedecer os mandamentos de Cristo, vocês também têm que obedecer. Amém? E, assim como eu preciso estar sempre me dedicando às coisas de Deus, o que impede vocês de fazer isso também? Como eu disse aqui, viver uma vida dedicada a Deus é estar sempre conectado com Ele e buscando sempre a presença dEle, entregando para Ele as nossas aflições, as nossas dificuldades e agradecendo sempre, todos os dias, a cada minuto, as bênçãos que Ele nos dá. Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E um beijo a todos vocês. Mas antes, vamos estar fazendo uma oração para encerrar, tá? E obrigada de coração a todos que estão aí me assistindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, o papai, a mamãe, titio, a titio, o vovô, a vovó, os primos, as primas, todo mundo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por mais esse tempinho que o Senhor nos deu de aprender sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a continuar sendo firmes e estando sempre, sempre, sempre buscando a Sua vontade para as nossas vidas e que possamos a cada dia mais viver uma vida dedicada a Ti, que é o nosso único e suficiente Salvador. É assim que te pedimos e te agradecemos por tudo. Nos dê um bom final de semana abençoado com a nossa família e que tudo isso passe logo, para que possamos estar juntos novamente, nos abraçando, matando a saudade, que o Senhor sabe que é difícil ficarmos longe um do outro, mas sabemos também que o Senhor sabe de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Continue conosco, abençoando a vida de cada um deles. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, meus amores. É isso. Recebam aquele abraço apertado mesmo de longe. Saibam que eu amo muito vocês. Um grande beijo. Tchau.